da radiação ultravioleta, que ela é dividida de acordo com 3 faixas de frequência, a UVA, a UVB e o UVC, conforme está mostrando a figura aí, né? A gente pode conversar sobre isso depois, o Felipe. Depois, quando a gente terminar essa questão, a gente pode discutir a questão da onda, porque que eu fiz aquela interpretação. Então, a gente tem aqui a divisão da radiação ultravioleta em 3 faixas, né, de frequência. Né? Então, aqui, entre 7 e 9 vezes 10 a 14 Hz, né, que é 1 sobre segundo, eu tenho uma faixa de UVA para UVB. De 9 até 1, de 9 vezes 10 a 4 até 1 vezes 10 a 15, eu tenho UVB. E de 1 vezes 10 a 15 até 2,99 vezes 10 a 15, eu tenho UVC. Né? E aí ele fala aqui, para selecionar um filtro solar que apresente absorção máxima na faixa UVB, uma pessoa analisou os espectros de absorção da radiação UV de 5 filtros solares, conforme mostra o gráfico acima. Esses gráficos na questão original estavam acima, né? Então aqui está ao lado esses gráficos, né? Aqui ele está dando a velocidade da luz, tá certo? Em metros por segundo, e está dando a relação entre nanômetro e metro. Bem, por que ele está fazendo isso? Porque por conta do seguinte, vocês estão vendo aqui o espectro de absorção dos filtros solares, dos 5 filtros, né? Ele quer selecionar, o que ele vai querer nesse problema aqui, é selecionar um filtro que apresente absorção máxima na faixa do UVB. A faixa do UVB é essa faixa aqui, daqui para cá. Então a gente vai focar nessa faixa aqui. Só que repara uma coisa, aqui no desenho, nesse desenho logo acima do gráfico, onde tem a setinha, essa escala aqui está em frequência. Enquanto que o gráfico aqui está em comando de onda, o eixo horizontal. Então a gente vai ser importante a gente transformar essa faixa aqui, essa faixa de UVB, que está em frequência e comando de onda, para a gente saber identificar aqui no eixo horizontal e ver onde vai estar o máximo de absorção na faixa UVB. Essa que vai ser a ideia, tá certo? O filtro que der absorção máxima na faixa do UVB, que é o objetivo dele, vai ser a nossa resposta. Só que para isso a gente vai ter que fazer a tradução desses comprimentos de onda dessas frequências em comprimentos de onda. Vocês entenderam qual é a ideia do problema, pessoal? Certo. Então a gente vai focar nessa faixa aqui, de 9 vezes 10 a 4 até 1 vezes 10 a 15 Hz. Tá bom? Então, o que vai acontecer aqui? A gente tem essa faixa aqui, né? O que a gente vai querer fazer aqui é traduzir esses valores de frequência em comando de onda. Como é que a gente vai fazer isso, pessoal? Se a gente tem a frequência, como é que a gente descobre o lambda? A gente vai usar a relação, tá certo? Entre frequência, velocidade da luz e comando de onda. Não é isso? Tá certo? A gente vai fazer essa transformação. A gente vai usar V igual a lambda vezes F. Ele dá a velocidade, que é a da luz, né? No próximo problema eu vou falar um pouco sobre o espectro eletromagnético, onde as ondas ultravioletas fazem parte do espectro. Vou mostrar para vocês. Então, o V ele dá na questão. É o famoso 3 vezes 10 a 8. Né? O que a gente vai fazer? Vamos pegar a primeira frequência, 9,34 vezes 10 a 4 aqui. É 10 elevado a 4, né? E aí, como vocês já me falaram aí, né? A gente vai pegar o V e dividir pelo F, para achar o lambda. E aí, fazendo essa continha, pegando 9,34 vezes 10 a 4 e dividido por... Perdão, pegando 3 vezes 10 a oitava e dividido por 9,34 vezes 10 a 4, a gente vai encontrar aí aproximadamente 3,2 vezes 10 a menos 7.
se a gente usar a relação entre nanômetro e metro, né, 1 metro é 10 a menos 9 nanômetros, né? A gente encontra, então, que o lambda 1 vai corresponder ao comprimento de onda de 320 nanômetros, tá bom, pessoal? Depois vocês confiram essa continha aí. Já o F2 é o limite superior, né, de frequência, a frequência é maior. Aqui eu cometi, na verdade, 2 enganos, né? Não é 10 a 14 aqui, 10 a 15 aqui, né? Não sei porque que eu botei 10 a 4, deve ser algum erro, né? É 1,03 vezes 10 a 15 aqui. E aqui é 9,84 vezes 10 a 14 no F. Então, se a gente usar esses valores, né, os valores corretos, tá bom, pessoal? E fizer a continha, de dividir o V, que é 3 vezes 10 a 8, por 1,03 vezes 10 a 15, a gente vai encontrar 2,9 vezes 10 a menos 7. Usando a relaçãozinha aí de entre metro e nanômetro, a gente vai encontrar 290 nanômetros, tá bom? Então, com isso, a gente descobre a relação, né? A gente descobre, né? Então, é aquela história, quando você aumenta a frequência, você diminui o comprimento de onda. Um é inversamente proporcional ao outro. Então, a frequência maior vai corresponder ao comprimento de onda menor, de 290, né? E a frequência menor ao comprimento de onda maior, que é 320. Então, a gente vem aqui no gráfico, no nosso gráfico, e vê. A gente vai ter que vir aqui, retornar nesse gráfico que eu desenhei, que está desenhado aqui, da absorção para os filtros, né? E descobrir e marcar ali onde estão esses comprimentos de onda. Então, a gente vem, né, só botando ali, então, né, completando. Então, por exemplo, o 290 vai estar aqui, por exemplo. Concorda? Já está marcado. O 320 vai estar mais ou menos aqui. Ou seja, a gente tem que analisar as curvas dos filtros, né, as curvas de absorção dos filtros, dentro dessa faixa aqui. A gente está vendo daqui para cá, entre essas duas linhas pontilhadas, né, verticais. E aí, olhando para essa região, qual dos filtros vai dar absorção máxima? Não é difícil não, pessoal. Ó, é só você ver aqui, nessa região aqui, qual delas vai dar o valor máximo. Por exemplo, essa aqui é que dá o valor menor, tá vendo? Essa aqui é o que dá o valor menor nessa faixa, né? Essas duas aqui ficam no meio termo. Na verdade, essas três aqui ficam no meio termo. Aqui vai dar o valor máximo, é essa aqui, ó. Vai dar o valor maior de todos de absorção, ó. É o filtro 4, tá certo? Então, a resposta... Então, aqui está a nossa faixa, né, de UVB, tá certo? E aí vai ser o filtro 4, letra B.